E aí, pessoal, beleza? Aqui novamente, professor Alexandre para vocês. Vamos aí falar sobre CSS e falar hoje sobre agrupamento de elementos. Bem, não podemos deixar, ou melhor, começar falando sobre agrupamentos sem falar aí de div e span. Bem, temos que falar sobre div e span pelas características nativas de cada uma dessas tags. A div, pelo fato de ser uma tag de bloco e ser considerado o container, né? O elemento que simplesmente carrega todos os outros elementos aí. Sempre que a gente quer posicionar outros elementos HTML, nós geralmente utilizamos a div para que seja esse container. Nós colocamos todos os outros elementos dentro da div e aplicamos aí o CSS na div. Então, a div, por sua característica de bloco, né, sempre é utilizada para isso. E a span? A span tem a característica de ser um elemento de linha, ou seja, quando a gente adquire, a gente coloca, por exemplo, um elemento span, ele não afeta a estrutura do HTML. Tá? Ele não muda a estrutura. Por exemplo, ele não quebra a linha. O span, quando você adiciona ele dentro da estrutura do HTML, a primeira coisa que ele faz é quebrar uma linha, pois ele toma toda a linha do HTML, pois ele é um bloco. O span não, o span é de linha, ele simplesmente ocupa o único espaço que ele está ali e não ocupa mais do que aquilo. Mas então por que o span existe? O span existe justamente para você poder selecionar pequenos elementos, pequenos trechos de texto e não afetar a estrutura desses elementos. Então para isso aí que existe o span. Para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, vamos falar sobre a hierarquia aqui de todos os elementos da HTML. Aqui eu estou passando para vocês aqui o agrupamento de elementos HTML que não são descendentes, ou seja, de elementos que estão soltos dentro da estrutura aí do HTML de uma forma geral. Então eu posso agrupar esses elementos numa chamada, em um único seletor aqui e aplicar o CSS a eles, que é essa primeira linha aqui, como eu estou mostrando para vocês aqui. Na linha de baixo aqui eu tenho um agrupamento de descendentes, que no caso aí eu tenho um parágrafo, tenho uma div e tenho um span dentro dela, no qual quem que vai ser afetado aqui seria quem? Seria o span. Eu tenho aqui o exemplo aqui para vocês, justamente disso. O primeiro exemplo aqui seria relativo aí a quem? Aos títulos aqui, que estão soltos aí, e eu agrupei eles todos em um seletor. E o segundo exemplo ali seria relativo a essa chamada aqui, que eu tenho um parágrafo, tenho uma div dentro e tenho uma span dentro da div. Então, na qual aí eu faço a chamada desta forma aqui e aplico aí, no caso, o CSS desta forma. Prosseguindo aqui, como eu acabei de mostrar para vocês, esses exemplos que nós temos aqui, Então, é feito desta forma aqui. Então, percebam que o agrupamento de não descendentes, simplesmente nós colocamos o quê? Uma vírgula aí para poder separá-los. E o agrupamento de descendentes, nós damos um espaço. Então, a gente está dizendo aqui que nós queremos selecionar os filhos de P, que são divs, que no caso nós queremos pegar, na verdade, os filhos de div, que são span. Então, no caso, nós estamos querendo afetar quem? Os spans, na verdade, que estão dentro de div, que estão dentro de P. Então, eles é que, na verdade, sofrerão aí com essa estilização aqui, que no caso é apenas um trecho aqui do texto, qual foi selecionado aqui nesse fato. Então, por isso que eu falei para vocês que span aí é um coringa por causa desse pequeno fato aqui, que ele não altera aí a estrutura do texto. Vou mostrar para vocês aqui no navegador, que não altera parte do texto. Vocês podem ver aqui que continua tudo igual, não altera em nada aí a parte textual, a parte do nó do texto aí que seria aí da parte do HTML. Bom, então para falar disso a gente tem que falar de hierarquia. Então a gente precisa entender a árvore do HTML e como que é composta. A árvore do HTML é composta desta forma. Então nós temos lá o HTML como o pai de todos, a raiz principal, e aí os seus descendentes, que seria o head, e logo abaixo dele nós temos aí o primeiro filho, que seria o title. Nós temos aqui debaixo do HTML o body,
e logo abaixo dele todos os outros filhos. No caso aqui, nós colocamos uma UL, mas poderia ser qualquer outro elemento, que poderia ser o filho de Bore aqui nesse caso. Essa hierarquia, ela funciona da mesma forma que existe nas famílias. Nós sofremos dentro das famílias o quê? Uma herança genética dos nossos pais. Dei aqui um exemplo para vocês aqui, bem, vamos dizer assim, engraçado, né? Que aqui no caso os personagens até se parecem. Então isso ocorre nas famílias aqui de um modo real e na vida real mesmo. Nós carregamos o que? A herança genética aí dos nossos antepassados. Né? Então, com certeza, o que é feito, o que foi feito lá no nosso ancestral, né, vai afetar o que? Os descendentes lá na ponta da árvore. Tá? Com certeza. Então, se aplica um estilo aqui, vai afetar aqui o descendente aqui embaixo. Então funciona assim, nós temos HTML, temos aqui, por exemplo, o nosso elemento do pai, o body. Se você afetar ele de uma forma, você vai afetar quem? O filho, né, que é o L, que por sua vez tem filhos também, que são quem? Os LIs, que também serão o quê? Que herdarão aí as características do pai. Bom, então a gente pode determinar aqui, agrupar esses elementos vai facilitar a nossa vida, utilizando o CSS aí, que justamente o nome aplica isso, que é o quê? O conceito em cascata. Né? Então por isso que a gente tem que ter cuidado também quando a gente vai utilizar ID para aplicar CSS, ok? Porque o ID ele aplica apenas em um único elemento, e o CSS ele foi feito para você aplicar em larga escala, em cascata, em diversos elementos. Né? Então, a gente pode fazer a divisão aí, aplicar em um único elemento, né, em elementos específicos, porém, né, fica aí a dica para vocês. Vimos também a parte da div e da span aí, né, que eles facilitam o agrupamento pelas características nativas deles também. Então aqui alguns exemplos para vocês, como a gente viu aí, né, temos parágrafos, temos um descendente EM ali, sendo afetado aqui, né, nessa parte aqui. O EM aqui é descendente do parágrafo, né? Vocês podem ver que ele está aqui dentro, sendo afetado aqui apenas ele aqui, né, dessa forma. Temos mais um exemplo aqui, temos um parágrafo sendo colocado em vermelho, usado como seletor, e temos aqui uma div, né, que foi selecionada. Pedimos para selecionar o parágrafo e depois aí o filho do parágrafo, que é um EM. Então, se a gente olhar aqui, justamente aqui foi o que foi feito. E na segunda div, a mesma forma aqui, um span, que está dentro de um parágrafo também. Da mesma forma. Então, vocês podem ver aí que funciona, né, esse agrupamento de elementos. Bom, pessoal, o agrupamento de elementos é bem tranquilo, é bem simples, seria isso. Né? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Peço que, se vocês tenham alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Entrem em contato comigo pelo Facebook, pelo meu e-mail, né? Compartilhem essa aula aí com outras pessoas e fico aguardando aí as dúvidas de vocês. Tá? Um abraço e até a próxima.